Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo para falarmos do atual campeão da Libertadores, único clube brasileiro a ser tetra da Libertadores, e também para falar do Enéa campeão do Brasileirão, o Flamengo, que conseguiu o título após vencer o Ceará por 1-0 no Maracanã, com mais de 73 mil pessoas presentes, inclusive em homenagem ao técnico Felipe Luiz, que utilizou essa camisa maravilhosa na entrevista coletiva ontem, na comemoração. Eu também vou usar porque essa camisa é linda. Eu não sou muito de usar camisas do Flamengo aqui, vocês sabem muito bem por quê, porque eu tenho uma parceira que é a KTO, mas alô KTO, na boa, vou quebrar o protocolo porque hoje o dia é importante. É o meu primeiro vídeo pós-título do Brasileirão do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar. E eu estou gravando esse vídeo só agora porque, graças a Deus, ontem eu estava trabalhando em uma ação durante o jogo lá no Maracanã para uma empresa que me contratou. Então, assim, muito trabalho, só agradecer a Deus por tudo que está acontecendo comigo, com o Flamengo. Porque nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que com 35 anos eu estivesse vendo tudo que eu estou vendo com o Flamengo. Tudo que está acontecendo com o Flamengo. E sabe o que é o melhor de tudo? É apenas o começo. Porque o Flamengo está caminhando a passos largos para ser soberano no futebol sul-americano. Eu não estou falando futebol brasileiro, não. É no futebol sul-americano. E para aqueles rivais que torcem contra, se preparem. O Flamengo está se tornando o Real Madrid da América do Sul. Essa é a verdade. Alô clube, alô dirigente, alô rival, se você não se preparar, se você não quiser tomar o remedinho amargo, vai sofrer, porque a discrepância para o Flamengo vai ser cada vez maior. Dito isso, vamos falar muito aqui do Felipe Luiz. Vou criticar o Abel Ferreira. Que discurso, hein? Que discurso, hein, Abel Ferreira? Que vergonha, hein? Vamos falar do BAP. Pois é, o presidente do Flamengo mandou o recado. E tem também o Pedro. Muita gente ainda me perguntando se o Pedro vai jogar o Intercontinental. Lembrando que o Flamengo joga quarta-feira que vem contra o Cruz Azul. A gente vai confirmar aqui para vocês o planejamento do Flamengo. Tudo que a gente já disse, mas para nossa audiência rotativa a gente repete aqui. Mas se inscreve aí no canal, solta o dedo no like para comemorar bastante esse título do Flamengo, ativa o sino, compartilha com geral, com todo mundo, hypa o vídeo. Olha, gente, eu não posso deixar de começar esse vídeo aqui elogiando o Felipe Luiz. Gente, esse título do Campeonato Brasileiro é um título extremamente merecido. E começou quando essa gestão assumiu. Quando essa gestão assumiu, ela deixou muito clara para todo mundo: o Campeonato Brasileiro é a nossa obrigação. O Campeonato Brasileiro é a nossa obrigação. A convicção foi feita, foi mantida. Durante a temporada a gente viu o Flamengo poupando em Copa do Brasil, poupando alguns jogadores em Libertadores, priorizando sempre o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo chega na última rodada do Campeonato Brasileiro com 78 pontos, podendo chegar a 81, 23 vitórias, 9 empates, apenas 5 derrotas, 75 gols feitos, 24 gols apenas sofridos, 51 de saldo de gol, um aproveitamento de 70%. E tem mais. Em 18 jogos, o Flamengo saiu de campo sem sofrer gol. É quase um turno do Campeonato Brasileiro sem sofrer gol. É um título extremamente merecido. O Flamengo mereceu melhor ataque, melhor defesa, não perdeu jogando em casa, invicto como mandante. Jogando fora de casa, só está atrás de um ponto do Palmeiras. Um ponto do Palmeiras. O Flamengo mereceu esse título. Eu arrisco a dizer que dos últimos anos aí é o título mais merecido do Flamengo. Do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvida, o que o Flamengo fez no Campeonato Brasileiro é assustador.
E além do mais, tem o melhor jogador da competição, que é o Arrascaeta. Arrisco a dizer que o melhor goleiro. Pois é, um título extremamente merecido e muito difícil de ser conquistado, tanto é que Felipe Luiz ontem ressaltou isso várias vezes durante a entrevista coletiva. É muito difícil ganhar o Brasileiro. E o Flamengo ganhou com méritos. Meritocracia. É muito difícil falar de meritocracia e justiça no futebol. Mas eu acho que esse título do Brasileirão para o Flamengo representa muito bem o que essas duas palavras significam. E tem mais, hein? O destino foi tão bom com o Flamengo, que o Flamengo, como melhor mandante, isso eu já falei aqui, mas melhor média de público do futebol brasileiro e do Campeonato Brasileiro, ganha seu título justamente no Maracanã, para mais 73 mil pessoas presentes em uma linda festa no estádio. Ontem a torcida pulsava, bandeira pra caramba, parecia o Maracanã antigo, a torcida cantando, vibrando, carregando o time. Foi 1-0 apenas, poderia ter sido mais. E vou além, os deuses do futebol foram tão bons, tão perfeitos com o desfecho desse campeonato, que quem fez o gol do título foi quem? Samuel Lino, um jogador muito criticado por muitos torcedores, um jogador que paga pelo preço alto, que pagaram por ele, pela forma como o futebol está inflacionado, um jogador que paga pela pressão por ter sido convocado de uma maneira precoce pelo técnico Carlo Ancelotti, mas Felipe Luiz manteve a convicção dele. Escalou Samuel Lino como titular, mesmo todo mundo pedindo Cebolinha. Na final da Libertadores, Samuel Lino foi extremamente importante. Marcação dupla do lado direito do Palmeiras. E agora, no jogo que poderia dar o título do Brasileirão para o Flamengo, quem faz o gol? Samuel Lino. Os deuses do futebol foram perfeitos no roteiro desse título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo. E o Felipe Luiz, o que ele faz é excepcional. Ele é um fenômeno no começo de carreira. Ele já é maior que o Jorge Jesus na instituição Flamengo. Conquistou mais títulos que o Jorge Jesus. Vai ficar mais tempo que o Jorge Jesus. E é um treinador que está apenas no começo de carreira. Torcedor, sinto lhe dizer, a pergunta não é se ele vai para a Europa, é quando ele vai. Ele vai um dia para a Europa. Ele é um profissional europeu. Não de maneira literal, porque obviamente ele é brasileiro. Mas ele fez a carreira dele na Europa. É um cara que fala várias línguas, é um cara extremamente estudioso, é um cara que não se importa de assumir quando erra, isso é importante. Sabe quando erra e é um cara que quebra paradigmas. Aquela entrevista coletiva dele expondo a situação com o Pedro, não é qualquer treinador que teria aquela coragem, não. E ele teve. Ele teve por quê? Porque ele tinha o grupo com ele. Ele teve por quê? Porque ele sabia que se ele fizesse isso, o grupo ia estar com ele. Ele fez isso porque a diretoria estava com ele, porque ele teve respaldo. E por falar em diretoria, essa diretoria, pelo menos nesse primeiro ano, mostrou aquilo que eles prometeram durante a candidatura. Profissionalismo. O departamento de futebol hoje é extremamente profissional. Não tem mais dirigentes amadores, dirigentes esses que mordiam virilha de torcedor em shopping. Não tem mais briga entre jogadores, um dando soco na cara do outro. Não tem mais briga de comissão técnica dando soco na cara de jogador. Gestão profissional. O José Boto errou durante esse período? Errou, mas aprendeu. E é isso que é o mais importante. E o título, tanto da Libertadores quanto do Brasileiro, foram títulos justos, merecidos. E agora o Flamengo vai em busca do Intercontinental. Por falar nisso, Abel Ferreira, que papelão do seu discurso, hein? Ontem, após o jogo contra o Atlético Mineiro. Papelão, botando culpa em arbitragem. Abel Ferreira, você perdeu esse título porque o seu adversário foi melhor que você. Você é um cara muito profissional, que eu respeito demais, bato palma para o seu trabalho no Palmeiras.
mas você é um cara que não sabe perder. E isso é feio, porque quando o John Textor fez isso em 2023 com o Palmeiras, falando que o Botafogo perdeu o título por conta de arbitragem e tal, eu achei errado, porque menosprezou o seu trabalho, e agora você está fazendo o mesmo com o Felipe Luiz. Isso não é justo, isso não é justo. Você perdeu esse título por dois motivos. Primeiro, seu adversário, no caso do Flamengo, foi melhor que você. Segundo, você, em 5 jogos, fez apenas 2 pontos. Culpa sua, não é da arbitragem. Até porque a arbitragem ajudou demais o Palmeiras. Então, com todo respeito, previsão de chuva em São Paulo, hein? Pelo amor de Deus, Abel Ferreira. Por falar nisso, o BAP deu uma cutucada na galera da Terra da Garoa. Ontem, no campo, na comemoração do título, ele mandou: nós não planejamos para isso. Quer dizer, desculpa, nós nos planejamos para isso. Sempre que disse que a prioridade nossa era Brasileiro e Libertadores, tanto que o prêmio do Brasileiro é mais do que a Libertadores. Cumprimos o que a gente esperava. Nos planejamos exatamente para o que estamos conquistando. Estou muito feliz. Espero que a gente continue sendo campeão da P toda, para desespero dos detratores, dos cretinos e hipócritas que nada sabem, inclusive da Terra da Garoa. Essa frase é muito conhecida pelo BAP há muito tempo, alguns anos atrás, ainda na gestão Eduardo Bandeira de Mello, ele mandou essa também, porque ele fazia parte da gestão, isso precisa ser dito. O Bandeira de Mello fez tudo sozinho. Isso tudo que está acontecendo é graças a uma galera. E, obviamente, a figura principal foi o Bandeira de Mello lá em 2013, porque ele era o presidente e ele bancou muita coisa. E o BAP mandou essa e ainda avisou: ainda temos Intercontinental para brigar e disputar. Se o Flamengo ganhar esse Intercontinental, eu não sei o que eu faço. Deus não vai ser tão bom assim comigo, não. Para finalizar, por falar em Intercontinental, muita gente ainda me pergunta: Pedro vai jogar? Gente, o Pedro não vai jogar o Intercontinental. O foco é no começo da temporada que vem. E está certo. E está certo. O Intercontinental, se ganhar, é ótimo, maravilhoso? Claro que é. Mas, gente, vamos tratar assim como um plus. Se aconteceu, ótimo. Se não aconteceu, ó. Então não tem que ser prioridade do Flamengo. Prioridade do Flamengo tem que ser o começo do ano que vem. O Brasileiro começa no dia 28 de janeiro. É agora já, gente. É agora. Já vai começar. Tem Recopa Sul-Americana, tem Supercopa, tem o início do Carioca, enfim, o Flamengo vai utilizar a categoria de base. Por falar em categoria de base, o Flamengo joga com o Sub-20 no sábado contra o Mirassol, tal como a gente já havia informado aqui para vocês durante a semana, que se o Flamengo fosse campeão na quarta, no final de semana seria o Sub-20, porque o Flamengo já ia viajar no sábado. O Flamengo viaja no sábado e vai ter a Euroflá, pelo menos a gente está vendo aí a movimentação da torcida nas redes sociais, e no próximo vídeo a gente traz todos esses detalhes para vocês. Valeu? Tamo junto e fui!